Boa noite, meus irmãos, muito boa noite. Sejamos todos muito bem-vindos à casa de Paulo Estevam. Seja bem-vindo a mais uma quarta-feira de live do Evangelho segundo o Espiritismo do JEP. Muito bem-vindo, muito bem-vindo. Boa noite, Jeane, Luana, Milena. Muito boa noite, Jabas, Rita, Paulo, Ingrid, todos vocês sejam muito bem-vindos a mais uma quarta-feira, de live do Evangelho segundo o Espiritismo, do JEP, do nosso Grupo Espírita Paulo Estevam, da Casa de Paulo Estevam. Eu sou Aníbal Buquerque e estamos aqui reunidos, Boa noite, Roqueline, minha colega de faculdade, ex-colega, porque eu saí. Boa noite, Cecília. Boa noite, eu sou Érdia. Olha aí, eu sou Érdia, querida amiga. Muito boa noite, Helena. Gente, quantas pessoas maravilhosas aí. Vamos aos nossos avisos da casa, Lembrando, deixa eu só abrir aqui, a nossa live de hoje vem do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, itens 6 a 9, cujo tema é Aqueles que dizem Senhor, Senhor. Certo? Esse será o nosso tema, mas vejamos os nossos avisos. Amanhã, a Caroline, nós essa semana trocamos, fizemos novamente uma troca. Ela estará amanhã, carinhosamente ela cedeu, porque amanhã eu viajo, Então ela amanhã terá como tema Muito se pedirá àquele que muito recebeu. É o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, itens 10, 11 e 12. Então amanhã a Carol estará com todos vocês. Lembrando também que sexta-feira próxima, e na outra, dia 24 e dia 31, o JEP não terá palestra pública, ok? E também no sábado, dia 25, e no 25 de dezembro, e no outro sábado, dia 1º de janeiro, não teremos também nenhuma atividade na casa. Então, esta semana, a nossa última atividade será amanhã com a Caroline. Lembrando que a partir da próxima semana, terça-feira, teremos os encontros temáticos do ED. É algo muito interessante porque o ED terminou ontem, o semestre terminou ontem. Então, nas próximas semanas, 2 próximas semanas, nós teremos encontros temáticos antes do início do semestre. E as inscrições para o ESD, EAD, ESOB presenciais já estão abertas. Aproveite e faça. Teremos também encontro virtual, só que será na sexta-feira. Lá na livraria ou no site do JEP você poderá obter informações. Oi, Carol, boa noite, Mara, boa noite, Lucélia, muito boa noite, Jackson, coisa boa, só gente boa aí. Então, gente, vamos fazer a nossa oração inicial. Como sempre eu tenho feito, após a oração eu leio uma mensagem relacionada ao tema e depois a gente vai fazer os nossos comentários, claro, com a participação de vocês, tá bom? Com a interação de vocês. Então, aqueles que desejarem fechar os olhos, ficar em harmonia, procurando ficar numa posição confortável no local onde se encontra, aquietando os seus pensamentos, mentalizando os pensamentos na imagem do Mestre Jesus. Possamos aqui, mentalizando o seu sorriso em direção a cada um de nós, possamos ser gratos, possamos receber suas bênçãos e possamos aproveitar os ensinamentos da noite de hoje, contidos no Evangelho segundo o Espiritismo, conforme os ensinamentos trazidos por Jesus e comentário pelo nosso querido Allan Kardec. Que possamos tirar o máximo de proveito possível nesta noite. Abençoa-nos, Senhor, agora e sempre. Que assim seja. Coisa boa, coisa boa. Muito bom, gente. Gente, como eu disse, o nosso tema de hoje, deixa eu só pegar aqui mais facilmente.
aqueles que dizem Senhor, Senhor. Eu titubeei porque no meu evangelho o tema é mais extenso, depois eu até compartilho, né? Eu falarei. Mas vamos à nossa mensagem, ela vem de um texto que é atribuído a Chico Xavier, baseado no capítulo Cristo Nasceu Onde e Quando, do livro Em Torno do Mestre de Vinícius, e é da editora FEB. Então, nosso querido Chico, eu não vou ler a mensagem na íntegra, né? O título é Para Nós, Quando Jesus Nasceu. E aí é interessante essa mensagem, certo? Por quê? Porque nós estamos num mês muito especial do ano, né? É um mês em que aqui nos reunimos, em que comemoramos o nascimento do menino Jesus. Comemoramos o nascimento do nosso mestre e guia, do nosso modelo e guia Jesus, conforme os Espíritos nos ensinam. Então, espiritualmente falando, este mês ele é diferente. Tem um magnetismo entre as pessoas, entre o momento, não porque há uma troca de presentes, não porque há festas, não só por conta disso. Mas ele é especial porque, espiritualmente falando, ele relembra e renova os nossos sentimentos e pensamentos com base no nascimento de Jesus e dos seus ensinamentos. Então essa mensagem, né, cujo título é Para Nós, Quando Jesus Nasceu. Chico, baseado no depoimento de alguns espíritos conhecidos, eu selecionei somente alguns, nos traz uma narrativa de quando realmente Jesus nasceu para aquelas pessoas, né? Não o conhecimento que nós temos, a data histórica e geográfica, o local onde Jesus nasceu, que foi em Belém, e alguns dizem 25 de dezembro. Né? Não isso, mas sim de uma forma diferenciada. Então nos fala Chico, o título é E para nós, quando Jesus nasceu? Chico Xavier. Perguntemos a Maria de Magdala onde e quando Jesus nasceu. E ela nos responderá: Jesus nasceu em Betânia. Foi certa vez que sua voz, tão cheia de pureza e santidade, despertou em mim a sensação de uma vida nova com a qual até então jamais sonhara. Perguntemos a Francisco de Assis o que ele sabe sobre o nascimento de Jesus e ele nos responderá. Ele nasceu no dia em que, na Praça de Assis, entreguei a minha bolsa, minhas roupas e até meu nome para segui-lo incondicionalmente, pois sabia que somente ele é a fonte inesgotável do amor. Perguntemos a Pedro quando deu o nascimento de Jesus. E ele nos responderá: Jesus nasceu no pátio do palácio de Caifás, na noite em que o galo cantou pela terceira vez. No momento em que eu o havia negado, foi nesse instante que acordou minha consciência para a verdadeira vida. Né? Olha que interessante. Perguntemos a Paulo de Tarso quando se deu o nascimento de Jesus e ele nos responderá. Jesus nasceu na estrada de Damasco, quando envolvido por intensa luz que me deixou cego, pude ver a figura nobre e serena que me perguntava: Saulo, Saulo, por que me persegue? E na cegueira passei a enxergar um mundo novo quando eu lhe disse: Senhor, o que queres que eu faça? Perguntemos à mulher de Samaria o que ela sabe sobre o nascimento de Jesus e ela nos responderá. Jesus nasceu junto à fonte de Jacó, na tarde em que ele me pediu de beber e me disse: Mulher, eu posso te dar a água viva que sacia toda a sede, pois vem do amor de Deus.
e santifica as criaturas. Naquela tarde, sobre que Jesus era realmente um profeta de Deus, e lhe pedi: Senhor, dá-me desta água. Para concluir, como eu falei, não vou ler na íntegra, nós temos aqui Judas Iscariotes, tem Tomé, Joana de Cusa, Bezerra de Menezes. Mas perguntemos finalmente a Maria de Nazaré: onde e quando Jesus nasceu? E ela nos responderá: Jesus nasceu em Belém, sob as estrelas que eram focos de luzes, guiando os pastores e suas ovelhas ao berço de palha. Foi quando o segurei em meus braços pela primeira vez e senti se cumprir a promessa de um novo tempo através daquele menino que Deus enviara ao mundo para ensinar aos homens a lei de amor. Agora pensemos um pouquinho, e para nós, quando Jesus nasceu. E essa mensagem, no final, dando tempo, eu a lerei e fazendo um pouco mais de comentários, mas essa mensagem ela está alinhada com o nosso evangelho de hoje, porque nós conversaremos sobre a passagem contida no capítulo 18, itens 6, 7, 8 e 9, em que nós temos Jesus comentando que nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor entrarão nos reinos dos céus. Entrarão no reino dos céus. Então, essa mensagem que Chico nos adaptou e nos trouxe é uma pergunta a cada um de nós sobre quando e Jesus nasceu. A gente viu aqui Pedro, aquele que veio para ser um pescador de homens, que estava no dia a dia com Jesus, era um dos três que sempre andava com ele, sempre, sempre, sempre. Quase todos os momentos da peregrinação de Jesus, Pedro era um dos que estavam. E Pedro o amava muito. Mas Jesus comenta na última ceia que Pedro iria traí-lo, iria negá-lo por 3 vezes, E isso aconteceu. Então, naquele momento em que o galo cantou, ele negou, e que o galo cantou pela terceira vez, em que ele negou pela terceira vez e o galo cantou, a ficha dele caiu. Tudo aquilo que ele sentia por Jesus, que ele acabara de negar, para ele foi uma coisa, um despertar. Foi um descortinar de amor e de percepção, foi um divisor de águas na vida dele. Então é interessante que nesse evangelho de hoje, ele nos faz uma referência, bem interessante, porque muitas vezes eu posso dizer assim, eu sou espírita. Sim, eu tenho um título de uma prática filosófica, científica e religiosa, ou eu sou realmente um espírita cristão, como Kardec deu esse nome, esse título, a uma das categorias que ele denomina, que ele diz que existem 3 categorias de espíritas. Às vezes, e por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes nós precisamos alinhar a nossa fala com a nossa prática. Muitas vezes trazemos na ponta da língua o conteúdo do Espiritismo, mas ainda estamos muito distantes em sua prática e muitas vezes nem nos esforçamos de fazer a reforma íntima, de fazer a mudança interior, de fazer a melhoria. Muitas vezes somos craques, como Jesus falava da trave e do argueiro, em observar e reconhecer o defeito do outro. Ou outras vezes até praticamos a caridade, mas a caridade material, que é até mais fácil para aqueles que têm recursos financeiros. Mas como está a minha prática moral, da caridade moral? Como está? É uma coisa que nós devemos nos perguntar. Porque ela pode ser exercida no dia a dia. Pode e deve ser exercida no dia a dia. Não é porque se eu disser sou católico, sou evangélico,
sou protestante, sou muçulmano, sou budista, né? Que eu estarei salvo. Por isso que Jesus, né? E como ele fez em toda a sua passagem, em toda a sua existência, principalmente nos 3 últimos anos, ele combateu o farisaísmo. Ele combateu aquelas pessoas, principalmente fariseus, que se preocupavam muito com o exterior, muito com a pompa, com o que falava, para quem falava. Inclusive, eles precisavam de plateia no momento de falar. Né? Eles não falavam para poucas pessoas, preocupada com as vestes, preocupada com o ritual, preocupada com a limpeza exterior. Mas Jesus, por várias vezes, criticou, comentou e aproveitou as suas falhas morais e comportamentais para nos ensinar de como devemos viver, de como devemos ser. Então é interessante, nesse momento, Kardec vai nos falar da necessidade desse alinhamento. Porque quando eu consigo fazer esta coerência, passa a ser até uma coerência vibracional de teoria e prática, de fala e de ação, eu passo a ter naturalmente autoridade moral. E o que é autoridade moral? É aquela pessoa que, como ela se comporta, é de acordo com o que ela fala. Ou às vezes nem precisa falar. O bom exemplo vale por tudo. E ela faz isso muitas vezes não porque está na frente do outro, porque ela faz muitas vezes mais do que isso no anonimato, a dois, conversando, orientando, esclarecendo, ouvindo principalmente. E a autoridade moral faz com que o outro reconheça, que o outro lhe escute, que o outro respeite. Por exemplo, é tão interessante quando a gente está em reuniões mediúnicas, que estamos a dialogar, quando aquilo que falamos, se ele for da boca para fora, se for a semelhança de um sermão, se for seguindo um ensinamento contido no Evangelho, mas como uma forma crítica, como uma forma de julgamento, ou quando aquilo que falamos, né, as nossas palavras, não estão alinhadas com o que sentimos, o Espírito percebe. E se ele é sagaz, se ele é perspicaz, inteligente, ele nos pega na virada, porque o que falamos são palavras vazias. Né? Se assim agimos, nossas palavras se tornam vazias. Nós não conseguimos emanar em direção àquela pessoa, encarnada ou não, o que realmente estamos falando. Ela não é tocada. Ela não é iludida. Por quê? Porque aquelas ações ou aquelas palavras não estão revertidas ou encobertas de uma energia verdadeira. Então não envolve, não há uma ligadura, não há uma conexão. Tanto é que às vezes eu escuto depoimentos de pessoas em atendimento fraterno ou quando estamos em treinamentos, né? Pessoas que já têm alguma experiência em atendimento fraterno relatarem que às vezes estão em um determinado atendimento, ouvindo, mais do que falando, às vezes, aqui hipoteticamente, de 100% do tempo, 95%, 98% foram palavras que foram ditas pelo assistido, por quem estava sendo atendido. E em torno de 5%, 3%, 2% foram palavras que o atendente fraterno emanou. E aí, aquela pessoa, por estar sendo ouvida com atenção, com carinho, com devoção e principalmente dedicando a mente, o coração, para emanar coisas boas para aquela pessoa, de paz, de harmonia, a espiritualidade consegue atuar.
Porque normalmente aquela pessoa chegou em desarmonia, em desequilíbrio. Estando o ambiente preparado e estando o atendente fraterno preparado, e por conta da espiritualidade que está ali atuando, dirigindo, há uma psicosfera, ou seja, uma esfera psíquica favorável, que começa a penetrar aqueles fluidos benéficos, né? Aqueles eflúvios saudáveis começam a penetrar e a adentrar aquela pessoa que está sendo assistida, falando, né? Expressando, desabafando, colocando para fora a sua dor, que quando termina o atendimento, ela se sente mais leve, em paz, muitas vezes encontra respostas para o que estava incomodando, e ela sai com esse sentimento de gratidão, diz assim: muito obrigado pelas suas palavras. E às vezes o atendente fraterno pensa assim: mas que palavras se eu não falei nada? Olha que interessante. Como o que hoje Jesus está nos falando, que Kardec trouxe os relatos contidos em dois trechos de Mateus, capítulo 7, capítulo 5, e um trecho narrado também por Lucas, no capítulo 6. Né? Então, Kardec, ao falar disso, é interessante, e Jesus faz até uma distinção de pessoas que falam e praticam, e a prática é alinhada com o que ela fala, e o que acontece, ou ele faz uma comparação de como seria aquela pessoa que fala algo de bom, mas não faz isso. Ela não é ainda tão boa. Ela já consegue ter um discurso, mas não consegue ter a prática. Olha que interessante. Ele diz assim: aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu sobre a rocha a sua casa. E esse homem prudente que construiu a casa sobre uma rocha, Jesus complementa falando assim: quando caiu a chuva, os rios transbordaram, sopraram os ventos sobre a casa, ela não ruiu, pois está edificada na rocha. Ou seja, as palavras, os ensinamentos de Jesus lhe fizeram tanto significado, que ele está sólido, em paz, em equilíbrio, em harmonia. Olha que interessante isso, né? Ou seja, ele está conseguindo fazer, e fazendo o que Jesus ensinou, lhe dá uma sustentação, lhe dá um amparo, lhe dá uma esperança, fé, conforto. Apesar das dificuldades, como ele diz, vem a tempestade, vem a chuva, vem o vento forte. Mexe, claro que mexe com a pessoa, mas ela se segura. Por quê? Porque o alicerce dela está bem construído, bem estruturado. Qual o alicerce? Os ensinamentos de Jesus, na lei de amor. De amor a Deus, ao próximo como a si mesmo. Toda a lei, como Jesus disse, todas as leis e os profetas estão aí contidos. E muitas vezes nós não percebemos. Como também Jesus vai falar daquele que tem uma prática teórica, né? Tem uma teoria, mas na prática não é desse jeito, não está tão alinhado. E ele fala assim: mas aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, se assemelha a um homem insensato que construiu sua casa na areia. Então, primeiro, ele diz que é prudente, a qualidade dela é de ser prudente, tem a prudência, e a casa foi construída sobre uma rocha, que mesmo vindo, né, vento, chuva, rio transbordando, ela não se abala. Já o outro, ele diz que o homem é insensato, não é coerente.
não tem prudência, vai ao bel prazer. E ele diz que esse homem construiu a casa sobre a areia. E aí, quando vem as mesmas intempéries da natureza, né? Quando vem as mesmas intempéries, quando a chuva caiu, os rios transbordaram, os ventos sopraram e a vieram açoitar, ela foi derrubada, grande foi a sua ruína. Então, essa casa é a minha morada. Se ela não está bem sólida, qualquer uma dessas coisas vai me abalar de uma forma que vai me deixar desestruturado, destruído emocionalmente, destruído nas minhas emoções, nos meus sentimentos. E aí eu desacredito de Deus. Aí eu não acredito nas palavras de Jesus, porque elas estão só na teoria, porque eu não estou praticando. Praticando o que, Aníbal? O amor, o perdão, a benevolência, a caridade, a paciência, a humildade, né? Boa noite, Lúcia. Boa noite, Michele. Boa noite, Madalena. Muito boa noite. A Leda Rufino, que eu vi que no momento que eu estava lendo, ela, na hora que eu estava lendo a mensagem inicial, ela deu uma boa noite a todos nós, desejando um Feliz Natal e um próximo 2022. Obrigado, Leda. Tinha passado aqui desapercebido, mas eu vi a sua mensagem e ia comentar e acabei me empolgando. Peço desculpas. Um grande beijo para você, minha amiga. Que bom. Então, olha que interessante isso. A necessidade dessa coerência vibracional. Inclusive, essa coerência é a necessidade do alinhamento das emoções com a razão, né? Como se fosse um violão cujas cordas estão lá conectadas no braço do violão e no corpo do violão. Então eu preciso desse alinhamento vibracional, dessa harmonização, dessa harmonia. Então Jesus fala disso. Fala que o primeiro homem é prudente, a sua casa foi construída sobre a rocha. Essa casa é a nossa casa. Eu sou uma morada, eu sou um templo de Deus. Paulo fala disso. Como aquele homem que não faz o que fala, né? Ele chama de homem insensato. E é como se a sua casa estivesse construída sobre a areia. Tá certo? Outra coisa que ele nos vai falar ele diz assim: de que adianta você me chamar de mestre, você me reverenciar, né? Mas se você não segue os meus preceitos, de que adianta? Isso aqui já é Kardec falando disso. Kardec já comentando essa passagem de Jesus, que uma delas ele fala assim: nem todos os que me dizem, está lá no início, a primeira frase, no item 6, nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Por que não entram? Porque não são as palavras, não são um rol de oração, 2 horas de oração, 3 horas de oração. Se aquela oração não me mudar, se no meu dia a dia, se na minha prática eu não me transformar, não adianta. E aí ele diz, não entrarão no reino dos céus porque eu não estarei em paz, eu não estarei em harmonia, eu não estarei em conexão com os benfeitores. Eles até tentam se conectar comigo, mas o tempo todo eu estou em desarmonia, eu estou desalinhado, eu estou desarmonizado, né? Apenas entrará aquele que faz a vontade de meu Pai. Então, às vezes a gente fica pensando que é um local que tem um porteiro, que tem uma porta. Não é, porque o templo de Deus, como Paulo fala, está dentro de nós. A morada sou eu como espírito, que vou progredindo, que vou evoluindo. Em outro momento, olha que interessante, Kardec faz essa reflexão. Kardec lança aqui, deixa eu só ver, lança 3 perguntas para a nossa reflexão. A primeira eu falei, ele fala assim: de que serve lhe chamarem mestre ou senhor se não lhe seguem os preceitos? Então, se eu reconheço que ele é mestre, o seu ensinamento é valioso, é válido. E se ele é um mestre, eu deveria segui-lo. Se eu o reconheço e chamo de Senhor, ele é o meu Senhor. E eu sou o seu servo, no bom sentido. Então eu deveria fazer o que ele nos ensina, porque ele quer o nosso bem. Olha outra pergunta que Kardec faz, né?
para a nossa reflexão. Serão cristãos os que o homem, com exteriores atos de devoção e ao mesmo tempo sacrificam ao orgulho, ao egoísmo, à cupidez e todas as suas paixões? Ou seja, de que adianta, né, eu honrar as práticas exteriores, mas se dentro de mim eu não consigo sacrificar o meu orgulho, se dentro de mim eu sou egoísta, se dentro de mim eu tenho cupidez, se dentro de mim eu cedo às minhas paixões. Então não adianta as práticas exteriores, porque no meu íntimo, na minha essência, eu estou falho. Eu estou, num bom cearês, capenga. Percebe isso? Percebemos isso? Olha que interessante essas perguntas, né, de Kardec. Olha a terceira pergunta. Então, será que, na segunda, serão cristãos mesmo essas pessoas? Né? Que faz um bocado de atos exteriores. Às vezes tem pessoas, né? Nós reconhecemos pessoas, a literatura nos mostra. Kardec pegou um capítulo para falar sobre a caridade, dois capítulos para falar sobre a caridade, e ele mostra que às vezes nós até doamos, somos caridosos, mas quando eu estou dando, às vezes eu posso estar humilhando o outro, posso estar rebaixando. O outro pode receber um presente meu, mas sentir-se inferior. E esse sentimento ele não deveria ser nutrido. Eu posso dar esperando algo em troca. E às vezes tem pessoas que dão esperando o reconhecimento e a gratidão. E quando o outro não reconhece, não é grato, ou às vezes até agressivo, eu parto para o confronto. Porque aquela pessoa não me reconheceu. Mas às vezes o outro não age da forma como eu gostaria, porque está adoentado, está ferido, porque já levou muitas pancadas da vida e não confia, não adquiriu a confiança. Porque outras pessoas que ele também recebeu o humilharam, cobraram, exigiram a sua devoção, né? Então, a gente precisa pensar mais a respeito. O Renezinho, oi Renê, boa noite. Às vezes não conseguimos nos desvencilhar da vaidade e do orgulho, mas estamos numa tentativa. É válido o esforço, com certeza, Renê, porque não é fácil. Às vezes são coisas aparentemente simples na teoria. Mas esse esforço, como você está falando, é reconhecido. O que Jesus aqui nos fala e Kardec comenta é daquele que nem tenta, que nem se esforça, em que ele tem uma retórica, mas não tem a prática. Nem tem consciência de que faz desse jeito, né? Está totalmente distante essas duas coisas, os ensinamentos ou a teoria e a prática. Tem um filme interessante no Netflix que a minha neta, eu assisti com a minha neta, ela já assistiu acho que umas 10 vezes. É o Natal de Ângela. Tem um 1 e tem um 2. E é interessante porque há uma cena lá em que ela leva o menino Jesus para a igreja e o padre, quando aparece, vê ela com o menino na mão. Ela diz, pegue o ladrão. O padre diz isso. E o policial que já estava aguardando, né, faz como se fosse prender. Então o padre, vendo aquela criança com o menino Jesus na mão, a Caroline fala assim, precisamos unir teoria e prática, é verdade. Então na hora que ele vê aquilo, em que ele chama a polícia, chama aquela criança de ladra e ainda pede para prendê-la, o policial tem um ato de amor incrível, porque ele tem autoridade para poder prender, a sociedade lhe dá. E ele faz uma reflexão, então vamos ver, essa criança roubou o menino Jesus, era um boneco. E ela deve ser castigada.
Aí ele pisca para a menina e ela olha para ele e ri. Aí o padre pergunta, por que é que vocês estão rindo? E aí é bonito a fala desse policial que ele diz assim, realmente a gente não deve permitir que na noite do Natal nenhuma criança fique com seus pais. Porque o padre estava defendendo a necessidade do menino Jesus estar lá no presépio com Maria e José. E ele era só um boneco com os pais. Mas aceitava e queria que a criança fosse afastada dos seus pais para ser preso. Quando ela só queria aquecer aquela criança. Quando o policial fala isso, e o policial olha para o padre, cai a ficha do padre. E ele reconhece o quanto, naquele momento, ele tinha sido insensato. Criou uma situação constrangedora para a mãe da menina, para a menina e os irmãos dela. E a ação do policial faz com que ele caia em si e veja, vamos dizer assim, a tolice, ou o que ele estava propondo que fosse feito, que o policial levasse presa a menina. E assim ela ficasse separada dos seus pais, como o menino Jesus estava. E ela, na verdade, estava devolvendo, porque ele estava com frio. É na Irlanda que a história se passa. Então, são coisas que às vezes nós fazemos. Às vezes a gente nem se percebe que está fazendo. Né, Renê? Às vezes a gente nem se percebe. E que é incoerente. Às vezes nós ainda estamos cegos diante de nossos atos. Às vezes, porque isso parte da emoção, do sentimento, do amor. Por isso que Jesus, no Sermão do Monte, fala que uma das bem-aventuranças é a pureza de coração. E ele diz assim, felizes ou bem-aventurados são aqueles que têm puro coração, pois verão a Deus. Porque quando é que eu vou ver Deus? Quando eu enxergar o outro, enxergar a necessidade do outro, sentir pena, sentir vontade de ajudar. Né? Seja o Nelson, fala assim, Nelson Xavier, beleza, Nelson. Né? Então, bem-aventurados ou felizes aqueles que têm puro coração, porque a pureza de coração, essa pureza que tem muito que Jesus comparou com a infância, né? Como uma criança, essa pureza faz com que eu não veja a maldade nas coisas, em tudo. Faz com que eu veja a necessidade do outro. Tenha pena do problema do outro, da situação do outro, que eu queira ajudar, que eu queira sair do meu local e fazer algo pelo outro. E me sentir feliz, mesmo que o outro não me agradeça, mas eu sentir-me feliz, sentir-se feliz por ter feito algo pelo outro. Percebemos isso? Então, é interessante. E a terceira pergunta que Kardec nos lança é a seguinte: serão seus discípulos, ou seja, serão discípulos de Jesus, os que passam os dias em oração e não se mostram nem melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com os seus semelhantes? Então, eu rezo todo dia durante 1, 2 horas, mas depois que eu rezei, eu estou reclamando, eu estou praguejando, eu estou julgando, eu estou condenando, eu não olho para o outro. É isso que Kardec está fazendo, essas 3 reflexões. De que adianta chamar Jesus de mestre ou senhor e não seguir os seus ensinamentos. São fáceis, são desafiantes, mas são possíveis. Né? Será cristão aquele que honra, ou seja, que se preocupa com os atos exteriores, mas menospreza, desconsidera, não muda com relação aos atos interiores, ou seja, não se sacrifica com relação ao seu orgulho, com relação ao seu egoísmo, com relação à sua cupidez, com relação às suas paixões? E ainda, serão seus discípulos, ou seja, seus seguidores. Discipulado é aquele que segue os ensinamentos do Mestre. Então serão seus discípulos aqueles que passam o dia em oração, né? Isolado, sem ninguém lhe perturbar. Mas quando sai do momento de oração, e estando com o pé na rua,
se aborrece com qualquer coisa. E aí faz algo ou fala algo que desconsidera todas as orações que fez anteriormente, né? Então serão esses que não é caridoso, que não se mostra nem melhor, ou seja, não está buscando a melhoria, que não é indulgente para com o semelhante? Não. Então Kardec responde às 3 perguntas como não. Do mesmo modo que os fariseus, eles têm a prece nos lábios e não no coração. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Repetindo as palavras do Mestre Jesus no Sermão do Monte. Como essa mensagem do Sermão do Monte ressoa, ou como ela deve ressoar no interior de cada um de nós. Boa noite, Lívio, grande Lívio, colega de facilitação de ESE. Boa noite, Dani. Boa noite, Flávio, Duarte. Muito boa noite a todos vocês. Aí olha que interessante que Kardec, né, é aquilo que eu comentei. Então não adianta eu dizer que eu sou espírita, e só por eu dizer que sou espírita eu já estou salvo. Ah, não, eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou protestante, eu sou budista, eu faço meditação. Gente, o que é que isso está realmente lhe agregando? Você se percebe, eu me percebo que me melhorei, que mudei, que estou me transformando, né? Porque é um processo, é um ato contínuo, progressivo, né? Então, e Kardec fala disso, né? Ele comenta aqui ainda. Pela forma, olha que interessante, pela forma, pelo exterior, pela prática, né? Pela prática exterior, pela forma poderão impor-se aos homens, não, porém, a Deus. Porque Deus tudo sabe, os bons espíritos sabem. Porque até os espíritos inferiores reconhecem quem tem a autoridade moral. Olha aí, Carolina falando da Dona Graça Secundino, esposa do seu Vanderlei. Boa noite, Dona Graça. Né? Então, muito interessante essa passagem. Outra coisa que Kardec comenta, né? Que Jesus com isso está sugerindo o quê? Ele está dizendo que Jesus está pedindo que se afaste dele aqueles cujo coração destila, ou seja, transborda, emana ódio e fel. Né? Então, às vezes, nós temos irmãos que trazem palavras duras, que ferem, que machucam. Né? Embora na sua teoria sejam pessoas que têm o conhecimento do Mestre, mas ainda não são seus seguidores. Né? Olha que interessante, que derrama o sangue dos seus irmãos em nome de Jesus. De que adianta isso? Que faz correr lágrima em vez de secá-la, ou seja, que faz com que o outro se sinta ferido, machucado, que se sinta menor e aí chora, se lamenta, do que secar o pranto daquele que está sofrendo, que está doente, que está errando. Então, é muito interessante essas palavras de Kardec. É muito interessante. Né? Outra coisa que ele fala, que eu achei muito interessante também, é da mesma coisa que está naquela de você ficar horas e horas, dias e dias em oração, mas não conseguir praticar. Então ele fala assim, gente, quem quiser deixar comentário, como o Renê já deixou aí, outros que vieram, por gentileza, a gente sempre vai buscar ler, né? Deixa sua opinião, sua observação, sua pergunta. Se tiver na nossa capacidade de resposta, a gente tentará responder, mas fique à vontade para participar, interagir. Eu tenho o maior prazer em ler o que você está trazendo, apesar dos demais estarem lendo, mas esse conteúdo depois, quando fica salvo no YouTube e no Instagram, as letrinhas, as palavras, as participações não ficam registradas, não ficam armazenadas.
né, como eu sempre digo. Então, olha que interessante. Não espere dobrar a justiça de Jesus, ou seja, convencer Jesus, ou seja, gastar saliva e Jesus achar que você é bom, né? Não espere dobrar a justiça do Senhor pela multiplicidade das vossas palavras e das vossas genuflexões. Genuflexões é você se ajoelhar para rezar, né? É você ficar de joelho para rezar. E num significado mais figurativo é você bajular, né? É você adular, é você reverenciar. Então, tudo isso são atos exteriores se eles não estiverem revestidos de prática. Tá certo? Então, não adianta que você não vai convencer Jesus, ou os bons espíritos, ou a Deus, pela multiplicidade das nossas palavras, ou das nossas genuflexões, da nossa adoração, de se ajoelhar, de reverenciar. Não. O que é mais importante do que tudo isso da coisa exterior é a minha prática, é a minha ação, né? O caminho único, complementa e finaliza esse parágrafo, esse penúltimo parágrafo, Kardec, na última frase, fala assim: o único caminho que lhe está aberto para achar graça, ou seja, a Dona Graça aí, achar graça, achar o carinho, achar o amor perante Jesus, é o da prática sincera da lei de amor e de caridade. E Kardec faz essa distinção. Amor e caridade são duas coisas distintas. O verbo amar é uma coisa e a caridade é o amor em ação. Eu posso ter o sentimento de amor por uma pessoa, mas não fazer nada para ela ou por ela. Já quando eu faço, quando eu pratico, isso é a caridade. É a expressão da caridade. Então, que nós possamos refletir, porque não é só porque eu estou falando com práticas exteriores, dizendo Senhor, Senhor, que eu estou realmente sendo o seu discípulo, sendo o seu seguidor, que ele seja meu mestre. Não, não é isso. Por isso, é interessante esse texto, né, essa adaptação de texto de Chico, quando ele pergunta, né, onde e para nós quando Jesus nasceu. Muitos podem responder, né, como eu já li no início, mas alguns entraram depois. Eu sempre gosto de reler, porque às vezes traz, depois do Evangelho segundo o Espiritismo, um outro contexto, um outro significado, uma melhor interpretação. Eu gosto de reler. E agora aqui eu poderia até ler menos trechos para fazer alguns poucos comentários, porque o nosso horário já está bem adiantado, faltam um pouco mais de 10 minutos. Então, esse texto, e para nós quando Jesus nasceu, Chico Xavier, você encontra esse texto na web, né, da editora FEB. E aí ele traz algumas personalidades conhecidas na história. E elas, né, nesse texto de Chico, elas respondem quando Jesus nasceu. Não a data histórica, né, 25 de dezembro, e o local geográfico em Belém, mas sim em suas vidas, quando realmente Jesus nasceu. Quando as palavras de Jesus passaram a lhe fazer sentido, teve significado, e dali foi um divisor de águas para a transformação e se tornarem realmente cristãos. Ou como Kardec nos convida a ser espíritas cristãos, que é aquele que conhece a teoria, mas essa teoria faz sentido e ele a coloca em prática. Tá? Então, perguntemos a Maria de Magdala, onde e quando Jesus nasceu? E ela nos responderá: Jesus nasceu em Betânia. Foi certa vez que a sua voz tão cheia de pureza e santidade despertou em mim a sensação de uma vida nova com a qual até então jamais sonhara. Ela mudou a vida, né? Passou a segui-lo, embora ele não tivesse pedido que ela seguisse. Passou inclusive a pregar.
considerada como a 13ª apóstola pela Igreja Católica hoje em dia. Francisco de Assis. Perguntemos a Francisco de Assis o que ele sabe sobre o nascimento de Jesus. E ele nos responderá: ele nasceu no dia em que, na praça de Assis, eu entreguei minha bolsa, minhas roupas e até meu nome. E ele era filho de pessoas ricas, né? Para segui-lo incondicionalmente, pois sabia que somente ele é a fonte inesgotável de amor. Então, a partir dali, a vida dele se transformou. Às vezes a gente vê o resultado, mas não soube como foi essa caminhada, como foi essa transformação. Olha Pedro que diariamente estava com Jesus, diariamente acompanhava os ensinamentos, a pregação, inclusive curou também pessoas, né? Mas Pedro teve uma queda e Jesus falou que ele iria cair. E ele disse que não, Senhor, eu não vou lhe trair. E quando acontece, ele reconhece e naquele momento, como ele relata aqui, foi quando realmente Jesus nasceu. Fez sentido na vida dele. Perguntemos a Pedro quando se deu o nascimento de Jesus e ele nos responderá: Jesus nasceu no pátio do palácio de Caifás, na noite em que o galo cantou pela 3ª vez, no momento em que eu o havia negado também pela 3ª vez. Foi nesse instante que acordou a minha consciência para a verdadeira vida. Percebe isso? Olha que interessante. Vejamos Paulo de Tarso. Se você, Chico fala assim: perguntemos a Paulo de Tarso quando se deu o nascimento de Jesus e ele nos responderá. Jesus nasceu na estrada de Damasco, quando, envolvido por intensa luz que me deixou cego, pude ver a figura nobre e serena que me perguntava: Saulo, Saulo, por que me persegue? E na cegueira passei a enxergar um mundo novo quando eu lhe disse: Senhor, o que queres que eu faça? E é interessante essa figura da cegueira, porque fez com que ele se internalizasse mais, né? Trabalhasse mais esse autoconhecimento. E o período que ele ficou cego, que foram alguns dias, e ele foi ajudado por Ananias. E Ananias, quando é pedido para ajudar Saulo, que ainda era Saulo, né, disse que não iria, porque aquele homem tinha ido lá a Damasco para prendê-lo, julgá-lo e condená-lo, porque ele era um perseguidor de cristãos. E aí ele é demovido dessa ideia, ele é orientado a ir lá, porque estava reservado um grande papel a Saulo desempenhar, onde ele se converte em Paulo de Tarso. Então nós sabemos da história. Então é muito interessante, porque Saulo transformou-se. Ele era uma pessoa letrada, continuou, um romano, né, educado, um nobre, culto, né, mas ele perseguiu os cristãos. E quando cai a sua ficha sobre o valor e o ensinamento de Jesus, Davi está perguntando: e doutor Bezerra de Menezes, você captou meu pensamento? Na primeira eu não ia ler, mas agora eu tinha escolhido, viu, Davi, ler sobre Bezerra. E aí nesse texto realmente tem uma passagem sobre Bezerra, que ele fala assim: perguntemos, né? Deixa eu só pegar aqui onde é que está. Eu realmente, na primeira vez eu não li porque eu precisava de tempo para contar a história. E agora eu tenho esse tempo. Que ele fala de Tomé, fala de Judas Iscariotes, fala da mulher de Samaria que eu li no início, né? Mas ele fala assim: eu vou ler o que está e depois eu explico a história. Obrigado, viu, Davi? Perguntemos a Bezerra de Menezes o que ele sabe sobre o nascimento de Jesus. E ele nos responderá: Jesus nasceu no dia em que descia as escadas da Federação Espírita Brasileira e um homem se aproximou dizendo: vim devolver-lhe o abraço que me deste em nome de Maria, porque renovei a minha fé e a confiança em Deus. Foi naquele instante que percebi a sua misericórdia e o seu imenso amor pelas criaturas, né, Bezerra relata. E aí é interessante que a gente entenda o que é que aconteceu uma semana antes. Na verdade, na semana anterior, no mesmo dia, né, da semana, na sexta-feira, quando René emocionou-me esse
texto de Chico. Será que Jesus nasceu em nossas vidas? Essa é a pergunta, Renê. Ou quando ele nascerá? Pelo que eu preciso passar para que ele nasça? Né? A gente viu aqui pessoas que nasceu mais facilmente, para outros nasceu com mais dificuldade, mas nasceu. Então essa pergunta ela é válida. Então Bezerra, na semana anterior, na mesma uma sexta-feira, após a palestra pública na Federação Espírita Brasileira lá no Rio de Janeiro, ele vinha descendo as escadarias e esse homem o abordou. Se aproximou dele, porque Bezerra era muito conhecido como sendo uma pessoa que ajudava aos doentes, aos pobres. E esse homem se aproxima e pede uma ajuda a Bezerra, porque ele está desempregado já há alguns meses. Apesar de estar procurando diariamente, não conseguia emprego. Estava com fome. Fala que deixou em casa a esposa e os 2 filhos com fome, inclusive fracos e doentes. Que ele, inclusive, também estava doente, estava febril. Se Bezerra tocasse a sua testa, veria como ele estava quente. Bezerra se emocionou com o depoimento desse irmão. E quando bota as mãos nos bolsos, procurando algum dinheiro para ajudá-lo, percebe que o seu bolso só continha o dinheiro do bonde para chegar em casa. Não podendo ajudá-lo, perguntou se esse homem tinha fé em Maria, né? Tinha confiança em Maria. E o homem disse que sim. Então Bezerra se aproxima dele e os dois, abraçados, fazem uma prece. Bezerra o abraça e faz uma prece a Maria. E pede que ele, ao chegar em casa, com a esposa e os 2 filhos, se juntem e orem. E assim esse homem fez. Bezerra ficou muito sentido, mas não podia ajudar mais nada. Então, na semana seguinte, quando esse homem voltou, foi para lhe agradecer, porque ele relata o seguinte, aqui do texto não está com esse detalhe. Ele relata que ao chegar em casa, fez como Bezerra lhe pediu, lhe sugeriu, reuniu a esposa e os filhos, rezaram para Maria, se abraçaram. E ele relata que naquela noite, eles dormiram a noite toda sem fome. No dia seguinte, como ele saía todos os dias para procurar emprego, na primeira porta que ele bate, que é uma padaria, ele consegue um emprego. E seu patrão, vendo o seu estado de saúde, lhe dá de comer o café da manhã, porque ele não tinha comida em casa, e lhe dá alguns mantimentos para ele levar para casa para alimentar a família, e pede que no dia seguinte ele retorne para o primeiro dia de trabalho. Então aquele homem foi agradecer a Bezerra por aquele abraço de Maria que recebeu. E ele fez isso em casa. Então naquele momento Bezerra relata que ali ele percebeu a misericórdia de Jesus e o imenso amor dele pelas criaturas. E por último, por conta do tempo, perguntemos a Maria de Nazaré, a sua genitora, a sua mãe, né? Onde e quando Jesus nasceu? E ela nos responderá. Claro que ela começa com um relato geográfico e histórico, né? Jesus nasceu em Belém, sob as estrelas, que eram focos de luzes guiando os pastores, e suas ovelhas ao berço de palha. Foi quando o segurei em meus braços, pela primeira vez, e senti-se cumprir a promessa de um novo tempo através daquele menino, que Deus enviara ao mundo para ensinar aos homens a lei maior de amor. E com essa mensagem também a nossa prece de hoje, ao qual convidamos a espiritualidade amiga que derrame sobre cada um de nós suas bênçãos nesse passe espiritual, derramando as suas luzes, as suas bênçãos, a energias benfeitoras, benéficas, que nos auxiliem aonde necessitamos, para alguns equilibrar os pensamentos, harmonizando a vida, harmonizando as atitudes, para outros dando mais energia, dando mais vigor quando estamos mais para baixo, para outros quando estamos mais agitados, acalmando, acalentando, pacificando. Assim, pedimos à espiritualidade amiga que distribua em cada um dos lares que aqui nos ouvem as suas bênçãos, derrame a sua luz, derrame o seu amor sobre cada um de nós. E desta forma, possamos nos sentir melhores, em paz, em harmonia. Também pedimos à espiritualidade amiga que fluidifique esse líquido valioso e precioso que é a água,
enriquecida com elementos medicamentosos e espirituais, também conforme a necessidade de cada um. E assim, Mestre Jesus, agradecemos por este ano. Hoje é meu último dia de live do Evangelho, né, aqui do GEP. Na semana que vem não estarei presente, na semana que vem a Carolina encerra dia 29. Esse projeto, pelo que sabemos, não continuará em 2022 e desde o dia 4 de março tenho tido o prazer de estar nas quintas-feiras, eventualmente nas quartas, conduzindo, tentando trazer alguns comentários à luz do Evangelho segundo o Espiritismo. Espero que tenha sido proveitoso a cada semana, foram em torno de mais de 40 encontros, né? Adentrei nessas lives já nesse ano, no início do mês de março. A Caroline já vem desde o ano passado, né? Então eu só tenho a agradecer a oportunidade de estar aqui, de aprender mais, de ouvir, né? de ver, de ler o depoimento, o relato de cada um de vocês, os exemplos, as histórias, os comentários. É muito rico. Então, muito obrigado, meus irmãos. Um Natal, um nascimento de Jesus, realmente fica aquela pergunta: e quando Jesus nasceu? Que ele possa nascer em nossas vidas, né? Muita paz, muita luz, um 2022 de muita harmonia, de muita prosperidade, de realizações, tá? E a gente se vê aí pelo GEP. Muita luz para cada um de nós, que assim seja. Não vai continuar, Dimas. Assim, o que nós sabemos é que se encerra semana que vem, no dia 29, com a Carol, na quarta-feira. Na quinta eu já não farei porque eu estou viajando, eu viajo amanhã e só retorno no dia 31. Então, realmente, hoje é meu último dia de live, né, de comentários do Evangelho. E esse projeto não tem, no momento não tem, que eu saiba, previsão para continuar em 2022. Então, muita paz e muita luz a todos vocês. Que assim seja.